A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional no nosso canal. Hoje nós trataremos o Evangelho de João, no capítulo 11. Pega a sua Bíblia, seu papel, sua caneta, suas anotações, porque nós vamos para um devocional muito conhecido, muito lindo, que vai tratar sobre a ressurreição de Lázaro, que para mim é um texto belíssimo da esperança, tanto para os vivos quanto para os mortos. Fica conosco, curte, compartilha, se inscreve você que não se inscreveu no nosso canal e vamos para mais um vídeo. Obrigado. Evangelho que escreveu João, capítulo 11, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós estamos aqui dentro de um contexto onde havia uma certa amizade entre Jesus, Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria. Essa aqui, inclusive, Maria, como diz lá em Mateus 26:7, é aquela que derramou unguento sobre os pés do Senhor Jesus e havia enxugado os seus pés com os próprios cabelos. Era uma família muito próxima do Senhor Jesus. E aqui dentro desse contexto, desse momento de desespero, desse momento de enfermidade, elas mandam avisar ao Senhor que o amigo a quem ele tanto ama, Lázaro, estava morto. Eu fico imaginando a situação dessa família que manda avisar Jesus e Jesus não chega. Ora, versículo 5. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Lázaro está enfermo, daqui a pouco vai acontecer o velório, os procedimentos para o sepultamento, e Jesus não chega. Eu fico me imaginando no lugar daquelas irmãs. Tudo que a gente precisava daqui era do Mestre. Tudo que a gente precisava aqui hoje era o Mestre. Tudo que a gente precisava neste momento era do nosso amigo. E ele não chega. Há momentos na vida da gente que é assim. Jesus manda dizer: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. É como a gente costuma ouvir os profetas do Senhor manifestando: não, o Senhor já concedeu a vitória e a gente está enterrando. Não, isso aí é só vitória e a gente é só perdendo. Não, é Deus honrando na terra e a gente afundando. É curiosa essa expressão, porque manda avisar que ele está enfermo. Eles não incomodariam o mestre por coisa banal. A questão era grave. E Jesus ainda fica mais 2 dias. Como é que você vai atender uma pessoa que está doente? O médico dos médicos vai atender uma pessoa que está doente? Ao invés de chamar e logo, imediatamente sair correndo, desesperado atrás da pessoa, o mestre ainda demanda uns 2 dias ainda no lugar, para depois ir. Depois disso, Jesus disse aos seus discípulos, 2 dias depois de receber
a notícia de que Lázaro estava enfermo. É como se Jesus mandasse um mensageiro e ele fica lá. Não, avisa que essa enfermidade aí não é para a morte, não. Mas ele mesmo não vai. E ele está em casa, resolvendo as suas coisas, resolvendo as suas tarefas, resolvendo outras cositas, em outras discussões. E aqui ele começa uma discussão com os discípulos, que eu entro na segunda parte do nosso texto. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram, pois, aos discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-te para lá. É interessante quando as pessoas estão fora da revelação, né? O Senhor está mostrando, vamos fazer algo? Não, lá é muito perigoso. Não, mas é o Senhor que está mostrando. Se o Senhor está mostrando, Ele garante. Fica na visão, na revelação. Se o Senhor está direcionando, Ele garante. E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. É muito interessante essa colocação desse jogo de palavras, porque retoma o capítulo 1, né? A luz brilhou nas trevas, mas eles não a compreenderam. Os judeus estão perseguindo Jesus. Trevas, judeus. Jesus, a luz. E as trevas não compreendem. Porque ele vai falar no versículo seguinte: mas se alguém andar de noite, tropeça, porque não há luz nele. No versículo 10. Então ele não estava falando nem de noite nem de dia, mas estava falando de questões espirituais, de compreensão do mistério de Deus revelado no Verbo encarnado. E depois lhe disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, será salvo. Porque acreditavam-se naquela época que o sono é restaurador. E até hoje ainda tem isso, né? O sono restaura. Não, dorme um pouquinho, que daqui a pouco você vai estar ótimo. O sono restaura a pessoa. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, será salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam de que falava do repouso, do sono. É interessante que o Senhor está falando de uma coisa e a gente está compreendendo outra. O Senhor está falando de um viés, a gente está querendo empurrar com a razão. É o Senhor falando do mistério e nós racionalizando o tempo todo. Então Jesus lhe disse claramente, porque se ele é o mistério, ele também revela todo o mistério. Lázaro está morto. Ou seja, vocês não estão entendendo que sono que eu estou falando até agora. Ele não estava enfermo, não estava ruim, já morreu. Jesus, que nem tinha chegado ainda para ver o homem enfermo, já sabe que o homem está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Agora ficou mais confuso ainda, na cabeça dos discípulos. Se a gente não foi visitar o homem que estava vivo, agora a gente vai visitar o homem que está morto, e assim nós vamos acreditar em Jesus Cristo? Agora ficou mais complicado ainda. Disse, porém, Tomé, chamado Dídimo, tinha que ser, aos discípulos. Não falou com Jesus, comentaram entre eles, os discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Só pode, porque ele não foi visitar o homem que estava vivo, agora vai visitar o homem que estava morto. Qual a finalidade disso? Para que a gente morre todo mundo junto com ele. Aí nós entramos para a terceira parte. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia tinha uma distância de Jerusalém de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Ou seja, a notícia que Lázaro estava morto correu toda a Betânia. E todos os judeus foram lá consolar. Como qualquer notícia de velório,
como qualquer notícia de um funeral, corre e todo mundo sai ao encontro para consolar os entes queridos. Eu não conhecia a pessoa não, mas eu era amigo do irmão. Eu era amigo do fulano que perdeu o ente querido. Eu era amigo do filho que perdeu a mãe ente querida. Era amigo do marido que perdeu a esposa e vice-versa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, te concederá. Ela manifesta um ar de: Senhor, o Senhor chegou, mas chegou tarde. Se bem que eu sei que tudo que o Senhor pede a Deus, Deus te concede. Ela manifesta dúvida e ao mesmo tempo tenta justificar a sua dúvida. E Jesus trabalha nas nossas coisinhas, vamos colocar assim. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Deixa eu ver se ela entende mesmo que tudo que eu peço a Deus Ele me concede. Teu irmão há de ressuscitar. No 24, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Você disse agora que tudo que eu peço ao Pai, Ele me responde. Tudo que eu peço a Deus, Ele me concede. E agora? Tu crê? É o desafio. O Senhor sempre pedagógico. 27. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Aí nós entramos na quarta parte do nosso tema. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus nem tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrava, ou seja, estava quase chegando, não tinha chegado a Betânia. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava a Maria, e Maria apressadamente se levantava e saíra, seguiram-na dizendo: ela está indo ao sepulcro chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés. Maria sabe lançar os pés do Senhor. Ela já tinha feito em Mateus capítulo 26, verso 7, e agora volta de novo. Quem aprendeu o caminho da humilhação nunca esquece. Versículo 32 de João 11. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eles têm plena consciência de que a presença de Deus garante a vida. Eles têm plena consciência que Jesus é a presença de Deus que garante esta vida. Mas a fé deles é limitada. Se você tivesse chegado a tempo, ele ainda estaria aqui. Eles não entendem que Jesus não se delimita entre a vida e a morte. Jesus não se delimita entre o que nós podemos e o que não podemos. Jesus não se delimita entre o real e o surreal, a razão ou o mistério. Isso não tem significância para o Filho de Deus. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Ele se compadeceu. Ele ficou angustiado com eles. Jesus não é o tipo de pessoa que vê a distância, observa e contempla. Ele coparticipa da nossa dor. Ele coparticipa do nosso sofrimento. É lindo isso aqui. Só esse trechinho valeu o capítulo inteiro. Jesus não é aquele que está comigo, tipo uma pessoa que fica me assistindo o tempo todo. Ele coparticipa conosco dos nossos sofrimentos.
E disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. E o versículo 35, que é o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Aqui não está dizendo que Jesus chegou lá no túmulo. Só de todo mundo chamar Jesus, vem ver, ele já se manifesta na mesma situação de que aqueles que o chamou para ver estão, em lágrimas. Eu não sei o que você está passando ao assistir esse vídeo. Eu não sei qual é a situação que você se encontra neste momento. Mas eu tenho plena certeza de que o Senhor compadece de ti. Ele não te assiste, mas Ele compartilha da tua dor. Ele anda contigo. Essa expressão anda conosco, está conosco, ou como aparece na Bíblia 365 vezes, eis que estarei contigo, ou estou contigo, não é só uma afirmativa de parceria, de companheirismo, é uma questão de eu partilho de toda a sua dor. Se tu estás chateado, eu estou chateado contigo. Se tu está alegre, eu estou alegre contigo. Se estás angustiado, eu estou angustiado contigo. É por isso que eu digo que esse texto é o texto da esperança. A esperança dos vivos, que entende, só chegou atrasado. A esperança chegou atrasada. E a esperança dos mortos. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. Jesus coparticipa da dor daquela família a tal ponto de ser interpretado por toda aquela comunidade que Jesus tinha de fato amor por aquela casa, amor pela membresia daquela família, amor por aqueles. Ele não assiste, ele não só fica contemplando, eis que te contemplo, não, é mais do que isso. Ele compartilha conosco. Oh, aleluia! Que Deus é como nosso Deus, que não só nos acompanha, mas como coparticipa das nossas situações. Que Deus é como o nosso. É por isso que vai dizer aquele teólogo Karl Rahner: só mesmo um homem tão perfeito para ser Deus, e só mesmo um Deus tão divino para ser humano. Aqui a gente percebe toda a humanidade e divindade de Jesus Cristo na união hipostática da pessoa bendita do Cristo. Totalmente Deus, totalmente homem. Indivisível, eterno. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Eles comentavam, enquanto observava que Jesus compadecia da dor daquela família a ponto de sofrer também. Aí nós entramos para a última parte do nosso contexto, do versículo 38 ao 45. Jesus, porém, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. É agora que ele vai. Ele chorou com Maria. Ele chorou com as pessoas que choravam a morte de Lázaro. Ele chegou e interagiu no estado de sofrimento que aquelas pessoas estavam. Ele não foi lá só para observar. Ele não foi lá só para ser glorificado. Ele foi lá para partilhar. É cantar com os que cantam e chorar com os que choram. Esse é o nosso Jesus. E agora ele vai ao sepulcro. E era uma caverna. E disse Jesus: tirai a pedra. A irmã do defunto disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Já é de 4 dias. Ó, Marta entrando em cena de novo. Aquela que crê, mas a fé é limitada. Eu creio, mas... Deus pode, mas... Deus quer, mas... mas com Deus não tem mais.
Deus é e pronto, acabou. Entenda isso. Se o Senhor diz que vai fazer, porque Ele vai fazer. Se o Senhor diz que Ele é capaz, é porque Ele é capaz, irmãos. Não queiram racionalizar o poder de Deus. Lá em Moisés ele vai dizer, né? Eu vou me compadecer de quem eu quiser compadecer. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Lá no Apocalipse, para as igrejas da Ásia, eu tenho uma chave que abre a porta e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Operando eu, quem impedirá? Lá em Isaías, lá em Salmos, quebra os carros, lanças do fogo, aquietai-vos. Sabeis que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. E que é o homem, senão terra? Disse Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantou-se os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. No Evangelho de João, a gente não fala que Jesus opera milagres. No Evangelho de João, Jesus opera sinais. E só tem apenas 7 sinais de Jesus. A ressurreição de Lázaro é definitivamente o 7º milagre de Jesus. O primeiro é transformar a água lá na festa das bodas de Caná da Galileia. E este aqui é o 7º. Nós podemos dividir o livro em pelo menos 2 partes. O livro dos sinais e o livro da glória de Deus. O livro dos sinais, que pega do capítulo 1 até o capítulo 12, verso 50. E o livro da glória, que é o capítulo 13 até o capítulo 20, verso 31. São praticamente 2 livros dentro do Evangelho de João. E se você pudesse resumir o Evangelho inteiro numa só expressão, seria para que contemplem a glória de Deus. Ah, mas por que a gente não pode chamar de milagre? E sim, são sinais. Porque milagre é aquele que crê, vai até Jesus e ele opera a maravilha. Sinais não. A gente não acredita mais. Mesmo assim, ele opera para que a gente passe a acreditar que ele é o Filho de Deus. Todos os 7 sinais que Jesus opera em João, e ele só opera 7, é para que alguém creia que ele é o Filho de Deus. Até lá nas bodas de Caná. E Jesus fez os seus sinais em Caná da Galileia para que os seus discípulos crescem que ele era o Filho de Deus. Versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Eu não sei se é você que está nessa cova. Eu não sei se é você que está nesse túmulo. Porque é uma dificuldade aqui das irmãs de Lázaro acreditarem em Jesus. Há uma dificuldade dos discípulos de Jesus acreditar nele, na sua real missão até a ida ao encontro com esse defunto. Tinha uma dificuldade das pessoas que assistiam, os amigos, a comunidade de Betânia em Jesus. E agora também tem uma dificuldade no defunto. Eu não sei em qual desses grupos você está. Eu não sei em qual desses grupos nós estamos. Se você está no grupo de Lázaro, enterrado, sepultado, a Bíblia diz que o céu é tomado pela força. Ele está todo enfaixado. Sai daí. Sai daí. Esforça-te. Mas, Senhor, não tem nem como andar. Eu estou todo enfaixado. Sai daí. Que é o estado de mumificação, né? Na tradição antiga do judaísmo, eles aprenderam muita coisa com o jeito de sepultar dos egípcios, o processo de mumificação. Tirava o cérebro das pessoas pelo nariz, é um processo muito tremendo. Já enterrava as pessoas sem as vísceras. Um processo egípcio que eles aprenderam na sua maestria.
E aqui cumpre o que vai dizer Moisés na vida de Lázaro: as minhas entranhas estremecem na presença de Deus. E cumpre também o que vai dizer Paulo: vós tendes a mente de Cristo. Quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, Jesus devolve tudo a Lázaro novamente. Tudo aquilo que um dia tiraram dele, tudo aquilo que o sepultaram, tudo aquilo que o definitivamente o encerraram, aqui jaz. Jesus te devolve hoje. Jesus te devolve nesse instante. Porque ainda que o homem se esforçou para te delimitar numa cova, o Senhor Jesus provoca um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu departamento, onde você estiver. Não importa que profundidade esteja o seu enterro, o seu sepulcro, a sua situação. O Senhor Jesus te chama neste momento: sai para fora. O seu lugar não é aí. E na autoridade da palavra do Senhor eu te digo: te esforça e sai para as limitações, mas olha para o chamado do Mestre que te chama: saia para fora. É tempo de sair para fora. Ouse, se atreva, quebra todos os protocolos, arrebenta com todas as delimitações. Estou todo enfaixado, eu estou todo amarrado, estou todo encerrado, estou todo delimitado. Não importa, o Mestre está chamando. E quando o Mestre chama, o limite tem que desconhecer sua proporção racional e obedecer ao chamado. Vem para fora. Eclésia, igreja, chamados para fora. Versículo 45 encerra dizendo: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizeram, creram nele. Sabe por que o Senhor permitiu isso tudo? Ô Lázaro, era para que um sinal de Deus fosse feito na tua vida, e que todos os que estão ao seu redor vendo possam crer que Ele é fiel na terra. Ele é fiel. Curte, compartilha, se inscreva, participa, comenta, deixa o seu testemunho aqui. Porque sem palavra, oh glória a Deus, não dá para viver. Bendito seja o nome do Senhor.